É isso aí, galerinha. Vamos ficando por aqui. Agora é só esperar a goela destravar, curtir a página e compartilhar com seus amigos para eles também se matarem de rir. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo essas besteiras que deixam a gente tão feliz. Valeu por assistir. E já corre pro próximo vídeo, que tem muito mais conteúdo pra gente rir feito bobo.